Recebo carta de gente que me diz o seguinte: olha, eu estou lendo o site há tem algum tempo, eu leio o que o senhor escreveu, já que um dos temas favoritos no site, né, depois de sexo, é dízimo. É um pânico também em geral, né? Porque o cara, por razões diferentes, quer se instruir sobre dízimo. Então isso, a gente pode até falar sobre isso um outro dia. Mas dízimo é um dos temas top 10 ali. Aí eu recebo carta da pessoa que diz o seguinte: olha, eu estou lendo o site, estou descobrindo que eu não tenho que dar por causa de medo, nem da lei, nem isso, nem aquilo. É gratidão, é alegria, é consciência, é privilégio, é missão, enfim, é a oportunidade de manifestar o dom da vida como gratidão e fé, e também a libertação contra o principado e a potestade desse Deus demoníaco perverso do Mamon, que é o dinheiro. Eu estou entendendo e estou ficando livre disso, mas tem um detalhe: eu não consigo na prática viver aquilo que na minha mente eu já comecei a entender. E eu queria lhe pedir uma ajuda. Chega toda hora esse tipo de questão. Eu gostaria de pegar o meu dízimo e colocar uma parte num lugar tal que eu vejo uma enorme necessidade, num lugar tal que eu vejo uma enorme relevância. Gostaria de pegar uma outra parte e ajudar uma irmã, um irmão que estão num perrengue, passando fome, necessidade, assim, assim, assim. Mas eu não consigo, porque me disseram tantos anos que se eu fizer a administração da minha doação, eu estou sob maldição. Porque a igreja perversa quer a grana toda, ela não quer. Se ela pudesse cobrar 100% e não 10%, porque de fato ela não... A Universal já cobra, né? Ela nem pede, ela cobra. Mas o Valdomiro já está com 20%. Está com 20%, então ela nem pede, ela cobra. E cobra dizendo: o dá ou desce. A casa do tesouro é lá, né? Valdomiro é um senhor negro lá. O da Mundial. O dá ou desce. Esse é o espírito do negócio, que o Macedo transformou numa frase nova. Minha gente, o dá ou desce. Então, o espírito é o dá ou desce. E tem mais. O gestor disso tudo é o pastor local. O banco do Brasil Celestial exclusivo, que se relaciona à Caixa Econômica, que paga, que tem essa relação toda com o funcionalismo público espiritual da igreja, é o gasofilácio local. O padroeiro é São Malaquias. São Malaquias. E aí, o que acontece? O que acontece é que o indivíduo, mesmo recebendo a informação de que aquilo ali é para Deus, segundo o Evangelho, com a verdade, a espontaneidade, a alegria e o amor do Evangelho, mas a cabeça está condicionada há tantos anos por essa outra bruxaria, essa informação perversa, que é uma bruxaria na cabeça dele, é um medo, que mesmo já intelectualmente convencido das coisas, emocionalmente ele continua preso aos pânicos antigos e fica com medo de fazer o bem, até de fazer o bem, porque nem o bem ele pode fazer espontaneamente. Ele tem que entregar o dinheiro dele, ou o recurso dele, ou o dom dele, para aquela caixinha de gestão determinar o que é bom e o que é mal, com o que é dele, porque ele não pode nem ter a espontaneidade do bom samaritano. O bom samaritano não pode ser membro de nenhuma igreja evangélica desse tipo que eu estou descrevendo. Ele não cabe lá. Porque o cara cairia na maldição de ter pegado um dinheiro para socorrer um estranho, sem nome, fora do gasofilácio, fora do dízimo, fora de não sei o quê. Pode estar até alimentando a maldição. Se ele chegasse para a igreja e dissesse: olha, eu socorri um homem, olha, desculpa, pastor, o dízimo que eu ia dar esse mês eu não pude dar porque eu ia andando ali entre Jerusalém e Jericó
e tinha um cara caído no meio do caminho, e eu peguei tudo que eu tinha e ajudei, e o cara vai dizer, mas como é que você fez isso? Você conhece a origem espiritual desse homem? Estava caído? Você fez uma pesquisa? Um ponto de contato se estabeleceu. A que ele estava ligado? É. Você pode estar pegando a sua semente santa e colocando num vasilhame de maldades, e agora você tem que purificar a sua primícia. O dízimo no mês que vem, meu irmão, vai ter que ser dobrado, que é para poder cobrir e apagar a semente equivocada que você colocou nessa salva de recepção desse carente miserável na estrada, cujo pedigree não foi discernido. Você não sabe se ele era filho de um macumbeiro, você não sabe nem o que ele vai fazer com a recuperação da saúde dele. Pode ser que ele se recupere para fazer males que você desconheça. Então até o bem fica proibido, porque a gestão é toda concentrada. O que João recomendou na primeira epístola dele, aquele que vir o seu irmão passar necessidade e para ele fechar o seu coração, não existe mais, porque no máximo é se o pastor vir e decidir ajudar algum irmão. Porque o indivíduo não tem mais nem o direito dele mesmo ver, dele mesmo enxergando, decidir, dele mesmo meter a mão no seu próprio bolso, tirar o quanto quiser, tudo ou nada, a porção que lhe interessar e dar para quem quiser. Ele não pode mais. Porque do contrário ele pode cair em maldição, porque vai fazer sonegação da inteireza do recurso todo no banco de Deus para a gestão desse banqueiro de Deus, que é o pastor. Do contrário, ele vai cair numa maldição, mesmo que seja na realização do bem. É um corbão mais perverso ainda do que aquele de Marcos 7, mas que está em prática. Quer dizer, ele tem a permissão de não ajudar nem pai, nem mãe, nem tio, nem amigo, nem os filhos. Tem muito pai aí na iminência de ir para a cadeia sem pagar a pensão alimentícia, porque não dão o dinheiro para os filhos para não deixar de faltar o dinheiro no gasofilácio do cassino religioso ao qual ele está ligado, e que é também um centro de radiação de macumbas contra ele, se ele não for lá e não cumprir o papel dele nessa Las Vegas de maldade, né, de caça-níqueis. Eu lembro de você falar para nós que cada geração teve o seu apocalipse. Mas isso que a gente está vivendo está demais, não está não? Está ficando como poucas gerações tiveram a chance de viver. Pois é, isso mesmo. Assim, Tá muito estranho Você falando sobre os motivos pelos quais esse tipo de igreja elenca a proibição para o qual o indivíduo não pode socorrer a outro, eles falam também que você, quem sabe Deus está pesando a mão naquela pessoa e você está interferindo no castigo divino. Não entra não. É uma religião. Deixa o cara morrer. É de casta. Exato, eu pensei exatamente nisso. É hindu. A purificação que você tem que fazer. É de castas. Então ele está naquele estado ali, a gente prega para ele que ele pode sair daquele estado para um outro, e se ele aceitar e vier, ele que dê um jeito de vir, chegar e começar a prosperar para poder contribuir, para manter o significado e a relevância dele. Por isso crianças são tão pouco importantes nesses lugares, e velho, então quem é que é velho em igreja neopentecostal? Só o R.R. Soares, porque os velhinhos dele ali do Show da Fé são classe média média, classe média baixa, pode olhar o perfil. Então tem grana. Garante a contribuição. Se for velho pobre mesmo, meu irmão, fica em casa que dá muito trabalho. Então tem que ter uma contribuição. O RR ganha a contribuição dos aposentados. Esse é o nicho dele. Olha ali no Jornal da Band, é o nicho dele. É diferente do da Universal, que vai de A a Z, e do Valdomiro, que pega um grupo que tem classe média baixa, classe média média, classe baixa, mas é um pessoal que chega com buscas mais voltadas especificamente para a questão da cura divina.
O público da Universal tem um espectro um pouco mais amplo. Vai da cura divina às soluções empresariais de todos os tipos, não é? O espectro, o leque é maior. Amanhã, Caio, estou fechando a igreja, porque depois que eu falei que o dízimo não é obrigatório, os irmãos deixaram de contribuir geral. Não tem condições eles davam só pelo medo. Não tem condições nem de pagar aluguel. É. Quem prega o evangelho verdadeiro paga um preço muito grande. Não é só isso. Quando ensina o evangelho, o povo começa a contribuir por gratidão, não mais por medo. É óbvio que no mundo caído, preste atenção, que no mundo caído, com crentes que não se converteram, que são só fiéis do paganismo subjacente em suas almas, arrecada-se dinheiro com lei, medo, obrigação, devorador, pânico, ameaça de que se não der vai sofrer calamidades. Isso é extorsão. Isso aí é sequestro de almas. Isso aí é maldade que o evangelho denuncia. E é óbvio também que quando você diz ofertar financeiramente não é uma obrigação da lei, não é uma taxação espiritual, não é um tributo do reino de Deus, não é um pagamento que você faz pela graça que você recebeu, porque você foi salvo por favores imerecidos, não tem nada a ser pago, nem há barganhas a fazer. Você contribui, meu irmão, você diz, por causa da gratidão. Você contribui em primeiro lugar porque você tem. Você tem para comer. Então quem tem para comer, para beber e para vestir, faz o exercício saudabilíssimo espiritualmente de separar do que tem uma porção ou para quem não tem, ou para as causas do Evangelho, que são aquelas mesmas que têm educado você na fé para você ser quem você é, quem você se tornou. Você, quando não faz isso por medo nem por lei, faz por gratidão, faz por consciência. Faz porque você diz, eu estou sendo beneficiado por uma palavra que chega a mim todo dia. Estou sendo beneficiado por pessoas que comem, bebem, vestem e se dedicam a me visitarem, ou a me ajudarem, ou a me acolherem, ou a me responderem, ou a fazer isso por tanta gente como eu. Eu enxergo que tem lugares onde eu não posso ir e outros podem. Há mecanismos, meios e modos de alcançar pessoas com a mesma coisa, que eu não tenho as formas de chegar lá, mas outros têm e são honestos e idôneos. Eu ajudo nisso. Eu também dou a minha contribuição para a comunidade onde eu me reúno, não porque só lá é que eu possa contribuir, é também lá que eu devo contribuir. Por quê? Porque nós somos um grupo. Então, se somos um grupo, cada um participa, para que haja o conforto suficiente para as nossas reuniões, para que haja o acolhimento suficiente para os nossos encontros de filhos maiores um pouco, de adolescentes, para que a gente tenha a tranquilidade mínima de um conforto. E quem sabe, se houver alguém entre nós, ou mais de um entre nós, com o dom e a vocação da dedicação exclusiva a cuidar de pessoas humanas, a gente se reúne para dar a ele o sustento modesto, suficiente, necessário, mas suficiente, digno, para que ele expanda esse trabalho e o desenvolva com alegria. E milhares de outras possibilidades e alternativas, todas do mesmo espírito. Isso a gente tem que educar. Você só disse para o povo que a história do gafanhoto, que isso tudo aí era invenção dessa moçada, de que o templo, como o banco de Deus, o lugar onde você faz os depósitos divinos, senão ele não recebe, como a Caixa Econômica Celestial, é mentira. Que
O grande gasofilácio da vida é a carência humana. Onde quer que haja carência, haja pobreza, haja necessidade, haja a oportunidade, ali está Deus, ali está a carência, ali é o gasofilácio, ali é o culto, ali é o altar, ali é a minha alegria de contribuir, ali é a minha chance de hoje de ajudar a Deus. Sendo Deus tão humilde de coração, ele diz isso, ele que não precisa de nada, diz: quem ao pobre dá, a Deus socorre, a Deus empresta. É o que diz o livro de Provérbios. Então, meu amigo, são tantas oportunidades, agora tem que educar esse povo, porque eles eram pagãos, que só iam por medo. Não diga, e eu não aceito, essa história com a qual você finalizou. Quem prega o Evangelho da Graça tem sim que pagar um preço, e não é esse precinho, não, é um preço muito maior. Isso aí é bobagem. Agora, quem prega o Evangelho da Graça não tem necessariamente que desenvolver uma comunidade onde todo mundo seja assim. Porque eu concordo o seguinte, não dá para comparar num mundo caído a opressão do medo, da lei e da maldição quanto a fazer alguém contribuir com o suscitamento grato de contribuição que nasce espontaneamente do coração dos conscientes e maduros, porque nesse mundo tem 95% de ignorantes inconscientes que só fazem tudo por medo, ameaça e calamidade. Isso, muito pouca gente que faz por consciência, gratidão, percepção e lucidez. Mas no Evangelho Deus prefere que só contribuam os poucos que colaboram com lucidez, consciência, generosidade e amor, do que uma multidão dando dinheiro com base na mentira, no engano, na falsificação de Deus, dizendo que Deus vai punir, que Deus é o diabo, que a desgraça vai chegar. Então, pelo amor de Deus, quem gosta dessa fidelidade aos dízimos emulados pelo medo do devorador é Satanás. Porque o Senhor Deus diz: entupam os gasofilácios, fecham os gasofilácios, mas só tragam ofertas que sejam expressões de amor sincero, verdadeiro e grato. É isso que você, como pastor, vai ter que ensinar a esse povo. Lá no caiofab.net está cheio de textos que podem ajudar você a ter instrumentos bíblicos e espirituais para conversar com eles. E pegue o meu livro lá, tem para download, tem para comprar. Uma Graça que Poucos Desejam. Todo mundo lê esse livro. Uma Graça que Poucos Desejam. É para quem tirou o devorador do gasofilácio e não sabe como ensinar o povo a andar em amor. Sai o devorador e entra o amor de Deus, entendeu, meu amigo? Isso você vai aprender, eles talvez demorem uns 6 meses, 1 ano para irem começando a processar, mas eles vão processar, vão entender. Pode até não ser arrecadação diante, mas vai ser sincera, verdadeira, pura e agradável. E você, diante de Deus, sabe que não tem ninguém sendo extorquido. E a finalidade daquilo é para realizar coisas melhores ainda. Entendeu, meu irmão? Um beijo para você. E eu estou aqui a hora que você precisar.